um empresário, pequeno empresário em Santa Catarina, que foi condenado a 14 anos de prisão por ter doado um Pix de R$500. Não planejou golpe nenhum, não foi lá, não quebrou, ele deu um Pix de R$500. Então ele é condenado a 14 anos, é um cidadão brasileiro de 71 anos, um colono lá de Corupá, em Santa Catarina, condenado a 14 anos. Quando o ministro tem um contrato da família de 129 milhões de reais e não se dá o luxo e ninguém consegue que ele seja sequer investigado. E ele diz, não vou ser investigado, não vou ser investigado. Essa fala ácida é do cientista político Fernando Schuller. Ela não é apenas um desabafo, é um raio-x de uma ferida aberta no Brasil. Mas será que isso é apenas uma percepção de injustiça? Ou os números provam que o nosso Estado se tornou uma máquina de autopreservação? Hoje, vamos dissecar o que está por trás dessa fala e entender o que é o tal estamento burocrático. Então senta aí, pega sua xícara e vamos ao vídeo da fala polêmica do Sr. Schuller. Eu fui visitar o parlamento da Suécia, foi masoquista, tá? E na palestra antes eu perguntei, vem cá, quantos assessores tem cada deputado aqui, né? E ela disse, não, tem menos de um, quase um, ela falou. Eu até brinquei, vocês cortam o assessor assim, né? Ela disse, não, é que tem uns 50 na bancada, 40 assessores, daí faz uma assessoria. Ela me olhou com uma cara e disse, por que esse cara está perguntando? Ela disse, por quê? No Brasil não é assim? Ela disse, deixa pra lá. Esquece esse negócio. Nós temos vários senadores, tem mais de 100 assessores. Porque nós somos ricos, eles são pobres, né? Nós somos ricos, a Suécia é pobre, então nós temos isso aí, tá certo? Por daí começa a loucura brasileira, o judiciário mais caro do mundo. O Congresso brasileiro é o mais caro do mundo na relação com a renda média. 528 vezes a renda média. Né? Como é que nós temos 528 vezes? Como é que nós somos parados o mais caro? Todos os recordes de mais caro, mais perdulário. Porque nós temos uma elite, no fundo, né, que se apropriou do Estado. Por que nós toleramos, por exemplo, o abuso? Um empresário, um pequeno empresário em Santa Catarina, chamado Arnido Ram, que foi condenado a 14 anos de prisão por ter doado um Pix de R$500. Porque ele doou um Pix daquelas pessoas que foram a Brasília no começo de janeiro de 2023. Não planejou golpe nenhum, não foi lá, não quebrou, ele deu um Pix de R$500. Então ele é condenado a 14 anos, é um cidadão brasileiro de 71 anos, um colono lá de Corupá, em Santa Catarina, condenado a 14 anos. Quando o ministro tem um contrato da família de 129 milhões de reais e não se dá o luxo e ninguém consegue que ele seja sequer investigado. E ele diz, não vou ser investigado, não vou ser investigado. E ele diz, no fundo ele está dizendo, não vou ser investigado porque eu não devo nada para vocês, não devo contas a vocês, porque eu sou do estamento, de novo, uma sociedade fraca diante de um Estado muito poderoso. Schuller faz uma comparação provocativa com a Suécia, e os dados sustentam o espanto dele. Segundo o relatório Justiça em Números do CNJ, o judiciário brasileiro custa cerca de 1,2% do PIB. Parece pouco? Em países desenvolvidos da OCDE, essa média é de apenas 0,3%. Gastamos 4 vezes mais que a média mundial para manter nossa estrutura de justiça. Enquanto um parlamentar sueco muitas vezes divide um único assessor com outros colegas, no Brasil, cada um dos 513 deputados tem uma verba de gabinete que permite contratar até 25 secretários parlamentares. Como disse Schuller, nós agimos como se fôssemos ricos, enquanto a Suécia parece pobre. Por que isso acontece? Schuller cita um termo fundamental, o estamento. Esse conceito, imortalizado por Raimundo Faoro em Os Donos do Poder, explica que no Brasil, o Estado não foi feito para servir o cidadão. Ele foi apropriado por uma elite de servidores e políticos que formam uma classe à parte. Essa elite não apenas ganha mais, ela vive sob uma regra do jogo diferente. É uma sociedade fraca diante de um Estado onipotente. Quando o sistema gasta 528 vezes a renda média dos brasileiros para se manter, ele deixa de ser um prestador de serviço para se tornar um fim em si mesmo. Aqui entra o ponto mais polêmico da fala. A comparação entre o colono de Corupá e o ministro do STF. No direito, chamamos isso de seletividade penal. É quando o sistema é extremamente eficiente e rígido para punir crimes de massa ou condutas simbólicas, como o caso do Pix citado.
Aqui, o rito é acelerado e a pena é exemplar. Quando a investigação toca no estamento, no coração do poder, o sistema ativa seus anticorpos, foro privilegiado, prescrições, nulidades processuais e a complexidade técnica que Schuller resume como a frase "Não devo contas a vocês". O problema de termos um sistema que parece proteger o grande e punir o pequeno não é apenas moral. É um problema de segurança jurídica. Quando o cidadão olha para um contrato de 129 milhões de reais sob suspeita que não avança e compara com uma condenação de 14 anos por um ato de 500 reais, a confiança na democracia desmorona. Se a lei não é igual para todos, ela não é lei. É um instrumento de controle de quem está no topo contra quem está na base. A fala de Fernando Schuller é um sintoma de um país que ainda não resolveu sua herança colonial. Nós reformamos a economia, reformamos a tecnologia, mas ainda não reformamos o Estado que se sente dono do povo. O Brasil não é pobre. O Brasil é perdulário. E enquanto o custo da nossa justiça for proporcionalmente o maior do mundo, o acesso à verdadeira justiça continuará sendo um privilégio de poucos. Mas e você? Você acha que o problema é o excesso de leis ou o excesso de privilégios de quem as aplica? O estamento é um fato ou uma teoria da conspiração? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos qualificar esse debate, porque aqui no Direitos per no Mútuo, a gente não quer apenas se indignar, a gente quer entender. Se gostou deste vídeo, deixa seu like, se inscreve e compartilha. Até o próximo vídeo!